Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Atos dos Apóstolos. Difusão da Igreja de Cristo no estrangeiro, de 13 a 28, ou Atos de Paulo. Do capítulo 22, a partir do versículo 30, ao capítulo 25, versículo 12. Paulo diante do grande conselho. No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou e ordenou que se reunissem os sumos sacerdotes e todo o grande conselho. Trouxe Paulo e o mandou comparecer diante deles. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou aos que estavam ao seu lado que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os assistentes disseram: Tu injurias o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falarás mal do príncipe do teu povo. Êxodo 22, 28. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em voz alta: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer ele estas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então grande vozeria. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: Não achamos mal algum nesse homem. Quem sabe se não lhe falou algum espírito ou um anjo? A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou aos soldados que descessem, o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que o des em Roma. Conspiração dos judeus. Quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 as pessoas que fizeram essa conjuração. Foram apresentar-se aos sumos sacerdotes e aos cidadãos, dizendo: Juramos solenemente nada comer enquanto não matarmos Paulo. Vós, pois, ide com o conselho requerer do tribuno que o conduza à vossa presença, como se houvesseis de investigar com mais precisão a sua causa, e nós estaremos prontos para matá-lo durante o trajeto. Mas um filho da irmã de Paulo, inteirado da cilada, dirigiu-se à cidadela e o comunicou a Paulo. Este chamou a si um dos centuriões e disse-lhe: Leva este moço ao tribuno, porque tem alguma coisa a lhe transmitir. Ele introduziu a presença do tribuno e lhe disse: O preso Paulo rogou-me que trouxesse esse moço à tua presença, porque tem alguma coisa a dizer-te. O tribuno, tomando-o pela mão, retirou-se com ele à parte e perguntou: Que tens a dizer-me? Respondeu ele:
Os judeus têm combinado rogar-te amanhã que apresentes Paulo ao grande conselho, como se houvessem de inquirir dele alguma coisa com mais precisão. Mas tu não creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe armaram traição. Juraram solenemente nada comer, nem beber, enquanto não o matarem. Eles já estão preparados e só esperam a tua permissão. Então o tribuno despediu o moço, ordenando-lhe que a ninguém dissesse o que havia avisado. Transferência de Paulo a Cesareia. Depois disso, chamou ele 2 centuriões e disse-lhes: Preparai 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem a Cesareia à 3ª hora da noite. Aprontai também cavalgaduras para Paulo, que tendes de levar com toda a segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta nesses termos. Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a tropa, o livrei ao saber que era romano. Então, querendo saber a causa por que o acusaram, levei-o ao grande conselho. Soube que era acusado sobre questões da lei deles, sem haver nele delito algum que merecesse a morte ou prisão. Mas como tivesse chegado a mim a notícia das traições que maquinavam contra ele, envio-o com urgência a ti, intimando também aos acusadores que recorram a ti. Adeus. Os soldados, conforme lhes for ordenado, tomaram Paulo e o levaram de noite a Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a guarnição, deixando que os soldados da cavalaria o escoltassem. À sua chegada a Cesareia, entregaram ao governador a carta e apresentaram-lhe também Paulo. Ele, depois de lê-la e perguntar de que província ele era, sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem teus acusadores. Mandou então que Paulo fosse guardado no pretório de Herodes. Processo de Paulo diante do governador Félix. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e Tertulo, advogado. Compareceram eles ante o governador para acusar Paulo. Este foi citado e Tertulo começou a acusá-lo nesses termos: Graças a ti nós gozamos de paz e pela tua providência se tem corrigido muitos abusos em nossa nação. Nós o reconhecemos em todo tempo e lugar, excelentíssimo Félix, com toda a gratidão. Mas, para não te enfadar por mais tempo, rogo-te que, na tua bondade, nos ouças por um momento. Encontramos este homem uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. É um dos líderes da seita dos nazarenos. Tentou mesmo profanar o templo. Nós, porém, o prendemos. Quisemos julgá-lo segundo a nossa lei, mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou das mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores comparecessem diante de ti. Tu mesmo, interrogando-o, poderás verificar todas essas coisas de que nós o acusamos. Os judeus apoiaram o advogado, confirmando que as coisas de fato eram assim. Depois disso, a um sinal do governador, Paulo respondeu: Sabendo eu que há muitos anos és governador desta nação, é com confiança que farei a minha defesa. Podes verificar que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para fazer minhas devoções. Não me acharam disputando com alguém, nem amotinando o povo, quer no templo, quer nas sinagogas ou na cidade. Nem tampouco te podem provar as coisas de que agora me acusam. Reconheço na tua presença que, segundo a doutrina que eles chamam de sectária, sirvo a Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Tenho esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Por isso, procuro ter sempre sem mácula a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos de ausência, vim trazer à minha nação esmolas e oferendas, rituais. Nesta ocasião, acharam-me no templo, depois de uma purificação, sem aglomeração e sem tumulto. Viram-me ali uns judeus vindos da Ásia,
e estes é que deviam comparecer diante de ti e me acusar, se tivessem alguma queixa contra mim. Ou digam estes aqui que crime terão achado em mim quando eu compareci diante do grande conselho, a não ser esta única frase que proferia em voz alta no meio deles: por causa da ressurreição dos mortos é que sou julgado hoje diante de vós. Félix conhecia bem esta religião e, adiando a questão, disse: quando descer o tribuno Lísias, então examinarei a fundo a vossa questão. Ordenou ao centurião que o guardasse e o tratasse com brandura, sem proibir que os seus o servissem. Colóquio de Paulo com Félix e Drusila, cativeiro de 2 anos. Passados que foram alguns dias, veio Félix com sua mulher Drusila, que era judia. Chamou Paulo e ouvia-o falar da fé em Jesus Cristo. Mas como Paulo lhe falasse sobre a justiça, a castidade e o juízo futuro, Félix, todo atemorizado, disse-lhe: por ora podes retirar-te. Na primeira ocasião chamar-te-ei. Esperava outro sim, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse algum dinheiro, pelo que o mandava chamar com frequência e se entretinha com ele. Decorridos 2 anos, Félix teve por sucessor o Pórcio Festo. Querendo, porém, agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. Diante de Festo, Paulo apela para César. 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Aí os sumos sacerdotes e os judeus mais notáveis foram ter com ele, acusando Paulo e rogando-lhe, com insistência, como um favor, que o mandasse de volta para Jerusalém. É que queriam armar-lhe uma emboscada para o assassinarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria para lá dentro de poucos dias, e acrescentou: portanto, os que dentre vós são de prestígio, desçam comigo, e se houver algum crime nesse homem, acusem-no. Demorou-se entre eles cerca de 8 ou 10 dias e desceu a Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e citou Paulo. Assim que este compareceu, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém e o acusaram-no de muitos e graves delitos que não podiam provar. Paulo alegava em sua defesa: em nada tenho pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas Festo, querendo agradar aos judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo, porém, disse: estou perante o tribunal de César, é lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há daquilo que estes me acusam, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo conferenciou com os seus assessores e respondeu: para César apelaste, a César irás.